Um outro elemento que me ocorreu foi imaginando que justamente nós não podemos considerar essa crise uma coisa menor. Ela de fato, de alguma forma, vai repercutir, sendo ela real ou não, as empresas vão demitir, vão criar desemprego. Nós vamos sim ter que enfrentar no dia a dia do nosso fazer, seja como musicoterapeutas, como obreiros e obreiras religiosos, vamos justamente nos haver aí com as pessoas que foram de alguma maneira tocadas, atingidas por essa crise. Diante disso eu me lembrei daquele texto também interessante, um texto também de Lucas 15, onde a recomendação é muito clara. Jesus diz, bom, o pastor tinha 100 ovelhas, uma delas se perde, e ele diz, bom, larga as 99 e vai buscar aquela. Então esse é o texto da 100ª ovelha. Eu gosto de pensar esse texto como o texto da 100ª ovelha. Aquela ovelha então que se apartou do grupo, provavelmente a mais fraca, a mais frágil, a mais vulnerável, e a tarefa é clara, sair em busca da 100ª ovelha é a base certamente de qualquer atividade voltada para pessoas, e no caso do ministério eclesiástico, fundamental. Sobretudo em situação de crise, pensar na 100ª ovelha. Há inúmeras milhões de centésimas ovelhas perdidas por aí. A questão é que tipo de trabalho a gente vai fazer lá no aconselhamento, lá na musicoterapia ou na diaconia. Ou seja, nós corremos o risco de simplesmente ajudar pessoas para que continuem presas de uma mesma lógica de sociedade, uma mesma lógica de produção. Nosso trabalho não pode ser, certamente, aquilo que um professor condenava aqui nessa casa, ou seja, não pode ser o mero lavabo da consciência burguesa e a sua lógica de produção. Eu quero encerrar só apontando para uma outra reflexão, e talvez isso possa ser ainda objeto de conversa aqui entre nós. A lógica da nossa economia de mercado é a lógica das trocas equivalentes, ou seja, troca-se coisas por valor correspondente, e ela está baseada, sobretudo, na cessação da dívida, ou seja, quem compra paga, e com isso esse ciclo se fecha completamente. É um ciclo completamente fechado. E eu me lembrei de uma proposta reflexiva do Mauss, um antropólogo, no ensaio de 23, que chamava a atenção para outras práticas, né? Nas suas pesquisas ele encontrou, então, uma noção muito interessante de organização da vida, que se baseava não nas trocas equivalentes, mas na dádiva. Justamente na dádiva, que não tinha como correspondência a cessação da dívida, mas justamente a manutenção da dívida. Ou seja, todos trocavam naquela sociedade produtos, presentes, e a dívida era permanente. Eu sempre me sentia devedor de alguém, sempre me sentia em dívida com alguém e sempre tentava retribuir, não de forma equivalente, mas de uma forma sempre, de novo, maior. É, no fundo, aquilo que, ainda como uma espécie de resquício, está nas amizades, né? As relações que não têm interesses comerciais ou interesses de troca equivalente. Essa ideia de que a vida repousa sobre a dádiva e não sobre a troca equivalente pode ser muito promissora para a gente pensar, então, se nós vamos usar as riquezas iníquas para criar novas relações, quem sabe a dádiva e não a troca equivalente possa ser, então, a maneira de nós equilibrarmos as relações, e não exatamente a cessação da dívida, mas a dívida, né, de uns para com os outros, como forma de enriquecer as relações.